Eu me chamo Bruni Murussi, sou produtor e arte educador do Instituto Cultural em Cena. Eu tenho 34 anos e já há 10 anos trabalho com produção cultural de forma profissional. Sou carioca e resido há 3 anos aqui em Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. Então é um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco de conhecimento na área de produção cultural. Uma área que eu tenho muito amor e carinho, é uma área que a gente precisa se dedicar sempre. Existem muitas coisas mudando, sobretudo nesse momento em que nós estamos passando de pandemia, onde as plataformas e os formatos de trabalho eles têm cada vez mais descoberto novas ferramentas para que a gente possa seguir produzindo, trabalhando e ultrapassando todas as adversidades. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e nós temos muitas coisas para descobrir e falar sobre produção cultural. Então, aqui nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o que é a cultura, né? Que é a palavra mais forte desse profissional, onde é que ele vai atuar, quem é esse profissional, quais são as possibilidades que ele tem. Então, o que é cultura? Cultura é o conjunto que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, mas também por fazer parte de uma sociedade do qual ele é membro. Já a produção cultural é a atividade profissional que gerencia a organização de eventos ou a produção de bens culturais, né? O que seria bens culturais? Nós temos eventos que nós podemos produzir, né? Como shows, espetáculos de teatro, de dança, produções audiovisuais, né? Nós temos aí o cinema e a televisão, produções em rádio também. Hoje nós temos muita produção de conteúdo que são das mídias sociais, né? A internet, que tem crescido cada vez mais e ampliado esse espaço que nós temos também de produção. Os bens culturais são objetos históricos, objetos de literatura, livros, né? Cartas, jornais. Já é um outro segmento que também exige um trabalho mais específico de uma produção. O produtor ele vai atuar na área de planejamento e gestão cultural, estabelecendo metas e estratégias para o fomento da promoção da cultura, seja ela em nível público ou privado. No nível público, nós temos uma série de editais que nos possibilitam buscar recursos para que a gente possa realizar esses nossos eventos, né? Essas nossas produções. Seja em âmbito municipal, estadual ou federal, existe uma série de editais que nos permitem isso. Claro que seguindo todas as regras, né, desse edital, desde a sua convocatória até a sua curadoria, né, o lançamento dos resultados, a produção em si, e depois a sua prestação de contas, né? Porque é um dinheiro que precisa ser bem transparente, você precisa mostrar de fato o que foi feito com esse dinheiro. Então existe uma série de estágios e etapas que nós veremos aqui de como nós podemos utilizar esse dinheiro público. Já o privado é quando nós temos, né, a ideia de se realizar um projeto onde existe um investidor, né? Existe um investidor que injeta esse recurso para ser utilizado dentro dessa produção. Falando desses profissionais que atuam diretamente na produção cultural, dependendo do tamanho dessa produção, nós teremos uma cadeia hierárquica. O que seria isso, né? Quais são os profissionais que encabeçam essa produção, né? E quais são os outros profissionais que ajudam nessa equipe, né? Que se integram nessa equipe. Então, quando a gente fala de um trabalho macro, né? Uma produção grande, nós temos aí o produtor executivo, que muitas das vezes é quem detém o projeto, né?
esse projeto foi criado por ele, ou um investidor traz esse projeto, quando esse projeto é no nível privado, quando esse projeto é no nível público, geralmente foi esse produtor, né, que se inscreveu no projeto como proponente e foi contemplado com esse recurso, né, nesse edital de nível público. E aí o produtor executivo, ele é o responsável por traçar todos os profissionais que estarão envolvidos nesse projeto, né? Ele vai da sua ideia inicial até a execução. Então tem um caminho maior até aí. Geralmente ele, dependendo do projeto, né, ele pode contar com um diretor de produção que vai ajudar ele a destrinchar toda essa ideia que ele tem desse projeto, tendo outros produtores, né, designando outros produtores, cada um dentro da sua área, porque um projeto grande, né, de grande proporção, exige produtores direcionados em cada área. Eu vou explicar isso para vocês aqui. E esses produtores também podem ter assistentes de produção. Mas, Bruni, eu não estou falando de um evento de grande proporção, eu estou falando de um evento que eu quero realizar na minha cidade, um evento, né, com uma proporção menor. Eu preciso ter toda essa galera trabalhando comigo? Não. Você pode ter um produtor que vai ser o seu produtor executivo, detentor do projeto, ele mesmo vai estar responsável, né, por dividir essas áreas, né, nessas etapas da produção, e ele também vai definir se ele vai precisar de outros produtores trabalhando com ele, ou se ele vai ter um assistente de produção, ou se nesse evento ele não vai ter verba nem recurso suficiente para contratar essa equipe. Então ele mesmo acaba assumindo todas essas funções dentro da produção do seu evento. Nesse momento que a gente se identifica, né, com um trabalho de produção, que é um trabalho de organizar, de criar métodos, né, de criar etapas de trabalho, de planejamento, a gente precisa entender também sobre que área eu tenho mais aptidão para trabalhar. Então eu sou um produtor de quê? Né? A gente já ouviu falar da cadeia hierárquica, né? Do produtor executivo, do diretor de produção, onde a gente pensa ali nas ramificações desses trabalhos, né? Nessas áreas subdivididas que o produtor ele pode atuar. Mas o produtor de quê? Né? Eu sou produtor de quê? E aí, nesse momento, eu trago uma ideia para vocês que é a seguinte: no trabalho de produção cultural, produções artísticas, né, assim como o trabalho de marketing e publicidade, se utiliza muitos termos em inglês, né, termos estrangeiros. Já existe uma corrente aqui no Brasil para a gente abrasileirar, né, esses termos, para que a gente não fique cada vez mais preso a termos estrangeiros. Então, já existe essa corrente nas redes sociais, mas quando a gente vai trabalhar em outras cidades, vai trabalhar com equipes grandes, né, a gente sempre acaba se confrontando com esses termos. E aí eu acredito que conhecer esses termos nunca é demais. A gente sempre pode estar aprendendo e decidir de que forma a gente vai utilizar no nosso processo de trabalho. Então a primeira palavra que eu trago para você, para buscar esse entendimento de qual produtor, de que produtor eu sou, é a palavra feeling. Essa palavra ela está muito presente nos bastidores, nas salas de produção, nas salas de criação, da gente se identificar. O que eu gosto de fazer? Né? Qual é o feeling? Né? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu estou produzindo? O que eu mais gosto de produzir? Nós vamos ver aqui para frente que eu posso trabalhar mais nas questões de montagem, de infraestrutura, de planejamento, né? Eu gosto das planilhas, eu gosto dos processos de orçamentos, de cronograma, mas eu também posso ter um feeling criativo, um feeling artístico. Então eu vou estar ali junto com a equipe de criação,
né? Pensando em questões mais conceituais, junto com o meu diretor artístico, né? Que é aquela pessoa que vai estar à frente, imaginando, né, esse visual do meu projeto. Então, é entender quais são as minhas aptidões nesse sentido. Então, o feeling entra nesse momento. Bom, agora que nós já entendemos, né, um pouco do trabalho do produtor e aonde ele pode atuar, já entendemos um pouco sobre o feeling, né, aonde eu tenho mais aptidão para trabalhar, nós precisamos traçar o perfil do produtor. Quem é esse cara, né? E aí pensar o que eu preciso ter ou preciso desenvolver para que eu possa executar um bom trabalho como produtor. E aí existe uma série de questões que a gente precisa se avaliar, e essa avaliação ela é feita todos os dias. Todos os dias o produtor ele precisa acordar pensando nesse perfil, né? Uma das primeiras coisas que o produtor precisa ser é organizado. Ele precisa ter organização, ele vai lidar com muitas informações durante o dia, muitos papéis, porque ele precisa trabalhar com orçamentos, com notas fiscais, né? Muitas vezes ele vai precisar prestar conta de tudo que ele vem gastando dentro da produção dele, então ele precisa ser organizado, ele precisa saber quem é a cartela de fornecedores deles, quem são os seus clientes, né? Então ele precisa ter minimamente uma organização desses contatos, né? Do dia de trabalho dele, ele precisa organizar como vai ser o dia de trabalho dele pela manhã, pela tarde, pela noite, o que ele precisa realizar ali naquela semana, quais são as prioridades dele. E essa é a organização que um produtor precisa ter, dentre muitas outras coisas. Outra coisa que eu trago aqui para vocês é a proatividade. O produtor, ele não pode ficar sentado esperando demanda cair no colo dele. Se ele já tem um planejamento, se ele já sabe o que ele precisa fazer, ele precisa ser proativo, né? Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre a gestão do tempo e como a gente pode otimizar o nosso trabalho. Então tem uma série de ferramentas que a gente pode fazer que vai nos ajudar a ter essa organização e essa proatividade, né? Não é que o produtor ele vai ultrapassar as linhas, né, ali a cadeia hierárquica e ele vai ultrapassar o trabalho do outro, não é isso. Mas ele pode ser efetivo, né? Ele pode ser proativo, ele pode saber o que vai ser feito ali há algumas horas e ele já buscar essa informação, entende? Para que ele possa adiantar esse trabalho, né? É muito importante o produtor ele ser proativo. Se o produtor sentar e esperar um telefonema, esperar alguém visualizar uma mensagem lá no WhatsApp, ele pode estar perdendo tempo. E na nossa produção, no nosso evento, naquilo que a gente está desenvolvendo, né, o tempo é precioso. E aí ele precisa ser, esse profissional ele precisa ser proativo. Outra coisa que o profissional da produção ele precisa ter é raciocínio dinâmico, né? Ele precisa buscar saídas. Eu costumo dizer que o produtor ele não tem plano A e plano B. Ele tem plano A, B, C, D, E, F, Z, né? E ainda assim será pouco, né? Esse raciocínio dinâmico ele vai te possibilitar, no momento de dificuldade, buscar as saídas mais próximas, né? Então, esse produtor ele precisa estar sempre descansado, ele precisa estar bem alimentado para que ele possa ter um pouco mais de fluidez na tomada de decisões. Então esse raciocínio dinâmico ele vai ajudar nesse sentido. E olha que quando eu falo sobre estar descansado, com sono em dia e alimentado, se tem uma coisa que o produtor precisa é se organizar nesse sentido. Às vezes nós vamos trabalhando dentro das produções e a gente acaba apertando o nosso tempo de descanso. Isso muitas das vezes vai nos atrapalhar lá na frente. Então, pensar um pouquinho mais em como a gente pode otimizar esse tempo dentro do nosso dia a dia. Outra coisa muito importante dentro desse perfil é a capacidade do trabalho em equipe, né? Nós estamos falando aí de um trabalho macro,
né, de um evento de grandes proporções para atingir um público maior. E aí, Bruno, o que você quer dizer com um trabalho de grandes proporções, macro? Imagina, gente, trabalhar no Rock in Rio, na produção de um evento do tamanho do Rock in Rio. Ou trabalhar na produção das Olimpíadas. Eu tive o privilégio de trabalhar na produção das Olimpíadas, né, dentro de um segmento, porque foram várias produções. Eu trabalhei como anfitrião, né, num local de prova, e nós recebíamos ali os atletas, recebíamos os turistas, né, dentro de um trabalho ali bilíngue. Então, e ali a ramificação, né, da cadeia hierárquica era muito grande, que não começava nem pelo produtor executivo, né? Ali o produtor executivo, ele estava cuidando de uma área específica. O nosso produtor, né, no topo dessa lista era o produtor master, que aí já eram os profissionais atuantes no COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. Então, o que acontece? Por que eu falei de tudo isso? Porque a capacidade de trabalhar em equipe, quem é a sua equipe? A sua equipe pode ser de 10 pessoas, de 5 pessoas, mas a sua equipe pode ser também de 25, de 50, de 80. Entende? E você não vai ser identificado, às vezes, nem pelo seu nome. Você vai ser um código com uma cor que vai te permitir acessos por determinadas áreas, né? Mas aí, quando a gente traz um pouco mais para a nossa realidade, o que a gente mais precisa trabalhar com essa capacidade é a nossa comunicação. Entender quem são esses profissionais, o que cada um precisa fazer, né? E qual é a melhor forma da gente se comunicar para que as informações não se percam. E falando de informações, ela é o próximo tópico do meu perfil de profissional, né? O que esse profissional ele precisa também ter? Ele precisa descentralizar as informações, ele não pode prender a informação só para ele, né? A equipe precisa saber do que está sendo tratado. É claro que em algumas produções, né, existem assuntos que eles ficam restritos ao produtor executivo, ao diretor de produção, né? Alguns coordenadores, e esses assuntos eles vêm já com demandas específicas para cada área, né? Mas quando a gente trabalha em equipe, a gente não pode reter essa informação. A informação ela precisa ser passada, horários, recebimentos com os fornecedores, né? Entrega de documentos, isso é muito importante, né? E a equipe, nesse momento, ela precisa conhecer qual é a rotina ali daquele trabalho, para que ela possa entender, né, quem são os contatos que ela precisa fazer, os telefones, os acessos principais, né, para que essa informação ela também não se perca, entendeu? Então essa comunicação com a equipe e a descentralização de informações, elas são muito importantes para o perfil desse produtor. Uma coisa muito importante que eu preciso trazer para vocês aqui é o domínio de ferramentas virtuais. Eu sou um produtor, eu tenho 34 anos, né? Eu falo que eu sou da melhor época da última geração, que é a galera de 80. Então, assim, eu sou do papel e caneta. Eu adoro, mas eu preciso entender também de programas básicos, né, das ferramentas virtuais, porque nós vivemos num mundo virtual. Gente, para vocês terem ideia, isso aqui que nós estamos fazendo, talvez há 5 anos atrás eu não imaginava que eu estivesse fazendo, né? Nós tivemos que romper as barreiras do nosso mundo analógico com o mundo virtual, porque nesse momento é a forma que a gente está conseguindo trabalhar, se encontrar com vocês, né, produzir. Então, eu acredito que as ferramentas, né, elas já têm sido desenvolvidas e nesse momento de pandemia elas estão sendo desenvolvidas em larga escala, né, porque a cada momento nós precisamos descobrir uma forma diferente de otimizar esse trabalho e nós precisamos conhecer essas ferramentas, né? Nesse momento da pandemia nós estamos tendo que fazer tudo. Eu estou aqui dentro da sala da minha casa, né, onde eu já transformei num espaço de home office, e a gente precisa gravar esse vídeo, a gente precisa editar, a gente precisa
subir nas plataformas, né? Em outro momento, para gravar esse vídeo, né, nós teríamos toda uma equipe de audiovisual aqui comigo, um cinegrafista, a galera do áudio, né, da captação de áudio, teria também o diretor que estaria me enquadrando aqui, vendo a fotografia, né? Teríamos também um roteirista que teria preparado todo esse nosso roteiro, né? Uma camareira e um figurinista para pensar na minha roupa, a galera do visagismo para pensar numa make, entendeu? E depois a galera da pós-produção para fazer a edição desse material e encaminhar. Mas hoje nós somos polivalentes, né? Nós estamos aí com a faca e o queijo na mão fazendo tudo. E o último tópico, não menos importante, dessa nossa lista para traçar o perfil desse nosso produtor é o controle emocional sob pressão. Nós trabalhamos, né, tentando organizar o nosso tempo, nós lidamos com muitas pessoas, fornecedores, equipe de trabalho, então muitas coisas podem acontecer nesse nosso processo de produção, né, no mapeamento desse nosso projeto, dos processos. Então a gente precisa ter muito cuidado às vezes, como a gente vai lidar com situações extremas, né? Nós estamos aí lidando com cronogramas às vezes apertados, com orçamentos muito enxutos, né? Nem sempre a gente consegue ter uma boa relação com todos da equipe, a gente procura ter, mas os embates dentro, né, da produção sempre acontecem. Às vezes quem está criando, né, o diretor de criação, ele está vislumbrando uma coisa, só que o nosso orçamento é muito pequeno. E a gente vai precisar ter outros profissionais mais importantes no nosso trajeto, né, de produção, no nosso tempo de desenvolvimento, e aí aquilo que ele está vislumbrando ali a gente não vai conseguir alcançar. Então, esse corte, às vezes, ele é um pouco tenso, né? E é tudo pelo bem do projeto, do trabalho, mas nós precisamos manter a cordialidade e a educação e o controle emocional sob pressão. Nesse momento que nós já traçamos o perfil do nosso profissional, do produtor, eu vou falar do maior risco e perigo que esse produtor pode cair no momento em que ele está desenvolvendo seu projeto. Um dos maiores perigos que o produtor pode enfrentar no seu trabalho é a procrastinação. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra, mas é o mal do nosso século, né? A procrastinação. Nós hoje trabalhamos com muitos elementos virtuais, né? A gente está sempre nos comunicando através dos aplicativos de mensagem de texto, a gente está nas redes sociais buscando alguns profissionais e fornecedores para trabalhar com a gente. E nas redes sociais, na internet, existem muitas coisas que podem tirar nossas atenções, né? A gente está lá às vezes para responder um e-mail e aí de repente aparece uma notificação no celular de alguém que você não fala há muito tempo, você vai lá só dar uma olhadinha e de repente você conversa com essa pessoa, conta todas as novidades para ela e ela te manda um GIF, você acha super legal, e aí você já vai procurar um outro GIF que você acha muito bacana também para responder. De repente você entrou no YouTube e quando você viu, você começou a falar com essa pessoa às 9 da manhã e já são 2 horas da tarde, seu estômago está roncando e você está vendo vídeo de gatinho no YouTube. Então é um risco, como eu disse, para nós produtores, o tempo ele é precioso e a procrastinação é o nosso maior risco, né? É o que tira a nossa atenção do que nós precisamos realmente fazer, né? Muitas das vezes a gente vai ter que lidar com situações adversas, né? E aquela situação que você naquele momento você não está com a menor vontade de resolver. Minha dica, resolva essa situação primeiro. Por quê? As situações mais difíceis são as situações que vão te pedir um pouco mais de cuidado e atenção para resolver. Se você fica empurrando ela com a barriga, se você não sente vontade de resolver ela pode ser um perigo, porque você pode procrastinar a resolução dessa demanda e isso se arrastando por dias, semanas, meses. E quando você vê, você já está no final do seu cronograma e uma demanda importante por conta da procrastinação,
você não resolveu. E isso pode ser a peça fundamental para o sucesso do seu evento, da sua produção. Então, cuidem com a procrastinação. E aí, Bruni, como é que eu posso fazer para não procrastinar? Cuidando da gestão do tempo, né? Mas o que é isso, gestão do tempo? Gestão do tempo é como eu posso melhorar as minhas atividades com o tempo que eu tenho. E aí tem algumas ferramentas hoje virtuais que te ajudam, né? Mas uma ferramenta básica do papel e caneta é o checklist, que é uma lista de checagem. É em pensar quais são as demandas que eu tenho mais importantes naquele dia. Eu pego um papel e caneta e vou, né, escrevendo tudo que eu preciso fazer, todas as informações que eu preciso ter para desenvolver esse trabalho. E depois que eu escrevo tudo num papel, eu vou elencar, enumerar quais são as minhas prioridades. E aí eu já sei quais são essas prioridades. O que é mais difícil, eu jogo para resolver primeiro. Eu preciso resolver primeiro para que eu consiga eliminar essa demanda e dar prosseguimento a esse meu mapeamento de atividades, né? Mas, Bruno, o checklist ele tem que ser diário? Não, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, ele pode ser mensal. Só é importante você fazer uma outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui agora, né? Que é o follow-up. Se utiliza esse termo em inglês, mas nós podemos trazer para a nossa realidade. O que é o follow-up? É o acompanhamento. Não adianta eu fazer um checklist, né? Colocar ali minha lista de prioridades, o que eu preciso fazer, e não acompanhar os processos, porque nem sempre eu vou finalizar essa demanda com uma ligação, com um e-mail, com o envio de uma mensagem. Principalmente quando você passa por uma outra pessoa, né, para um assistente de produção. Você precisa fazer o acompanhamento, porque nem sempre essa outra pessoa ela vai entender a importância dessa demanda. Então você precisa fazer o acompanhamento. E aí a gente chega numa palavrinha também que se utiliza muito, que é o deadline. Se a gente for traduzir ali, né, na raiz da palavra, na tradução, seria a nossa data limite, né? Ou a linha da morte. E nada mais é para a gente do que o prazo, né? Todos nós trabalhamos hoje com prazos. E aí, se você depende de um fornecedor, se você depende, né, de ter uma data para entregar algum material, ou um dado, ou um orçamento, tenha o prazo do prazo. Você não pode chegar para o seu fornecedor e dizer que o prazo para ele entregar a nota fiscal ou o orçamento é no dia 5, se é realmente para você o dia 5. Dê um tempo, né, para que você tenha de respiro, para você não ficar preso por conta de uma outra pessoa que não te entregou no prazo definido. Entendeu? Tenha um prazo tenha uma data anterior ao prazo real. Isso vai facilitar muito o seu trabalho, né? Então, o que nós já falamos da gestão do tempo? Nós já falamos do checklist, né? Nós falamos do acompanhamento e falamos dos prazos, né? Isso consegue dar um panorama para que você consiga desenvolver melhores estratégias, né, dentro dessas demandas que você tem de trabalho, né? Isso me ajuda muito. Mas, Bruno, eu não gosto de papel e caneta. Eu gosto de anotar tudo em bloco de nota de celular, gosto de usar aplicativo. Show! Maravilha! Continue utilizando. Eu acho que o produtor ele precisa ter intimidade com o trabalho dele, né? Eu sei que se eu anotar tudo no meu bloquinho aqui, no meu planner, papel e caneta, para mim vai funcionar 100%. Eu sou um apaixonado por post-it. Eu saio pregando post-it em tudo, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz no Encena foi criar um calendário trimestral na parede, feito com giz, só para colar post-it. Quanto mais colorido, melhor, porque eu coloco uma cor para cada área específica. Então eu tenho uma cor para infraestrutura, eu tenho uma cor para fornecedores, eu tenho uma cor para equipe de criação, eu tenho uma cor para os meus prazos, ou seja, eu tenho tudo ali na minha parede, na minha frente. Mas tem uma galera que usa
um planner, né, de um aplicativo. Eu acho muito bacana, mas eu, como produtor, eu gosto do papel e da caneta, eu gosto de tudo na minha frente, aonde eu possa tirar uma coisa e colocar outra. Esse lance da parede também é super interessante porque toda a sua equipe ela tem a informação diante dos olhos, né, no QG, então evita, às vezes, um problema às vezes que a gente pode encontrar, esses arquivos de Google Docs que todo mundo pode fazer edição, então alguém fez uma edição e eu não vi o que ela editou, então eu estou com uma informação antiga. Eu acho que nesse momento de pandemia, a gente pode estar sofrendo com isso, porque está tudo sendo feito à distância, via aplicativo, e a gente ainda precisa se habituar a essas novas ferramentas. Então eu gosto de tudo diante dos olhos. E aí vamos lá para as nossas perguntinhas, né? A ideia inicial, o que é a ideia inicial, né? O que é esse projeto e o que se pretende fazer, né, com essa ideia? Depois que você tiver respondido isso, você vai pensar no conceito. Por que eu estou pensando em fazer isso? Por que eu quero propor, né, esse projeto? Né? Qual é o conceito dele? Né? A gente precisa pensar nisso. Depois que a gente pensar nesse conceito, né, por que esse projeto está sendo pensado, por que eu quero propor ele, você precisa já partir para o planejamento das ações. Quando, como e onde esse projeto será realizado, né? A gente precisa responder essa pergunta dentro dessa ideia do planejamento das ações. E aí tem mais perguntas também nesse planejamento. Quem serão os principais envolvidos nesse projeto? E quais serão as funções deles? Né? O que cada um vai fazer, que cada um vai cuidar, de que área cada um vai cuidar, né? Porque a gente já precisa pensar ali numa estrutura, nas questões artísticas, no gerenciamento, né, de marketing e publicidade, que hoje está muito forte, que é esse gerenciamento de mídias e criação de conteúdos, né? E o que a gente precisa também pensar é numa identidade visual, quem é o nosso público-alvo, quem a gente quer alcançar. E aí o mais importante, né? Eu acho que dentro de todos os projetos, seja corporativo ou artístico e cultural, né? Qual é a mensagem que a gente tem que passar, né? Trabalhando com Encena, existe uma linha muito que eu consigo separar, né? Eu falo que o trabalho do Encena é um divisor de águas dentro da minha carreira. Em 2020 eu fiz 10 anos, né, como produtor profissional, e ali até o ano de 2017 eu tinha uma ideia de trabalho com produção, né? Dentro das empresas que eu trabalhei, os trabalhos que eu desenvolvi, né, eu tinha um alcance de meta, de público, fazia muitos trabalhos corporativos, de entretenimento. E aí quando eu venho para Teófilo-Otoni, para o Vale do Mucuri, para o interior de Minas Gerais, eu entendo que o trabalho desse instituto é um trabalho maior que um trabalho de números. É uma instituição que vai trabalhar com o social, vai trabalhar com a formação humana, vai trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eu entendo que a mensagem fala muito mais que os números, né? O produtor ele precisa também entender que ele se constrói e se desconstrói, né? Ele precisa entender qual é o ambiente que ele está inserido. Então, quando eu estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando eu estou em Santa Catarina, né? Eu estou inserido com outro público. Eu estou inserido em produções que vai dialogar, né, com outras pessoas. Que é a mesma coisa que acontece quando eu estou trabalhando fora do país. São culturas diferentes. A gente precisa entender como essa produção, como esse trabalho vai atingir aquela cultura, né? O que pode emocionar aquele público, né? Quais são as minhas cartas na manga dentro da minha produção
para esse público. O que é uma diversidade para mim aqui no Brasil é uma facilidade que eu tenho em outro país, mas o que é uma facilidade aqui nesse país, né, no Brasil, lá fora pode ser uma dificuldade enorme. A gente sabe como lidar com os fornecedores aqui. Mas aí eu digo uma coisa para vocês. Se o produtor for ético e comprometido, ele trabalha em qualquer lugar. Porque em todos os lugares, a palavra principal do trabalho de um produtor é ética e comprometimento. Ética para lidar com a equipe, comprometimento para lidar com seus planejamentos, transparência para lidar com cronogramas e orçamentos, porque você vai ter que prestar conta. Então, se você tiver isso dentro da sua carga de trabalho, você trabalha em qualquer lugar. Então, assim, por que eu falei de tudo isso? Porque a gente precisa entender o local onde a gente está trabalhando, né? A mensagem que eu passava numa produção em São Paulo é diferente quando eu vou levar essa produção para o Vale do Jequitinhonha, para as cidades do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, para o sul da Bahia, né? Muitas das vezes a gente está falando de cidades onde as pessoas, o nosso público, nunca teve acesso à arte, à cultura. Depois que você conseguir colocar esse projeto todo no papel, é a hora de você procurar, né, se você vai precisar de recursos públicos ou se você tem condições de ter um recurso privado, né? Quando você tem um investidor que possa trazer esses recursos para você. Muitas das vezes também você vai precisar de um captador, que é aquele profissional que é responsável pela venda, né, que vai conseguir o contato com empresas, que pode trazer investimentos e recursos para dentro do seu projeto. Outra forma também é a participação de editais, né? Essa aula que vocês estão tendo aqui, eu participei, junto com o Instituto Cultural em Cena, do edital Semina Luz, 12 anos, né? Pela CIA de Dança Híbridos, e fui contemplado e estou aqui, né? Dando essa aula para vocês, essa oficina de produção. E aí você pode procurar em diversas instituições municipais, estaduais, federais, que oferecem recursos, né, para viabilização de projetos no âmbito artístico-cultural. Depois de ter esses recursos, né, de conseguir esses recursos, você entra na fase da pré-produção. O que é a pré-produção? Você vai pegar todo aquele projeto e você vai decupar. O que é decupar? É aquela famosa destrinchar, a famosa fala, né, termo destrinchar. É você entender quais são, o que você vai precisar ali naquele projeto, quais são os profissionais inseridos, o que você vai precisar trazer de fornecedor, quem você vai precisar contratar, de equipe, de sonorização, de iluminação, de equipe de pós-produção, enfim. É na decupagem que você vai trazer todos esses profissionais para dentro do seu projeto. E aí, sabendo já quais são esses profissionais, você já começa a ter um preço que esses profissionais têm no mercado para desenvolver esse trabalho com você, né? Todo trabalho tem um valor, né? Tem um preço. E a partir desse valor, você vai montar o orçamento, né? O quanto você vai precisar ter de recurso para fazer a contratação desses profissionais. Muitos projetos, né? Muitos editais pede que você envie, né, dentro dessa sua prestação de contas, até 3 orçamentos de 3 empresas diferentes, né? A gente chama isso de cotação, de licitação, né? São processos burocráticos que a gente tem, às vezes, dentro dos editais, né? E aí você precisa, às vezes, optar pelo menor valor, do valor mais em conta no mercado, ou às vezes você tem aquele profissional que você quer ter dentro do seu projeto. Depois do orçamento você traça o cronograma, né? Que aí você faz as contratações e dentro dessa contratação está especificando ali o tempo de trabalho e desenvolvimento de cada equipe. E é a partir do cronograma que você traça as estratégias e os planejamentos, né, para desenvolver a sua produção. E a sua produção ela vai estar dividida ali em pré,
e pós-produção, porque depois que o evento acaba, ainda existe muito trabalho a ser feito junto com a sua equipe. Gente, o dia do evento é um dos dias mais especiais do seu projeto, porque quando você se depara com tudo acontecendo, você volta para aquele período onde aquele projeto era apenas uma ideia. Né? E quando você tem ciência, né, você consegue ter a percepção de ver as pessoas, né, sendo alcançadas com aquela ideia que você teve, é um momento assim muito especial e muito gratificante. Né? Como para o artista, o aplauso, né, o resultado de tudo, para nós produtores, né, ver as pessoas felizes dentro de um evento, né, tendo uma resposta positiva, para a gente é a resposta ali do nosso trabalho. E aí a produção aconteceu, o evento aconteceu, o festival, o espetáculo de teatro, né, enfim, tudo aconteceu da melhor forma e todo mundo já está descansando. O produtor não descansa até ele envelopar tudo, né? O produtor ele é responsável pela desmontagem, pela entrega, né? Pelo recebimento das notas fiscais, né? Ele é responsável também pela entrega do espaço onde ele trabalhou de maneira organizada. Não adianta você fazer um evento de rua e entregar essa rua sem a limpeza. Você já tem que ter pensado nisso lá na sua pré-produção, quem é a empresa que vai fazer essa limpeza, porque tudo tem que ser entregue da melhor forma possível. Então, desproduzimos a festa, né, que nós chamamos de desprodução, né? Nós temos a produção e a desprodução. Fizemos a desprodução, o produtor ele vai ser o último a dormir, que ele é o último a sair desses espaços. Eu já pensei no nosso portfólio e nosso clipping. O que é isso? É tudo de mídia que a gente consegue ter, né? Eu quero montar um portfólio para mim, e aí esse portfólio eu posso montar desde a primeira reunião com a minha equipe, né? Que ali naquele momento eu já estou registrando que aquele projeto existe, né? Aquele portfólio ele nasceu. Então eu posso ter uma equipe, né, responsável por fazer esse portfólio, por fazer esse making of, para fazer fotos, para fazer pequenos vídeos de bastidores desse projeto sendo desenvolvido, da montagem sendo feita, das pessoas chegando nesse evento e vendo a felicidade estampada no rosto delas, e depois a desprodução, a equipe toda feliz e satisfeita, né? Isso aí é o que vai vender outros projetos meus. Se eu chego numa empresa para vender um projeto, eu tenho o meu portfólio para mostrar o resultado de outros trabalhos. E aí tem o clipping. O clipping também é muito parecido com o portfólio, só que aí é diferente, né? O portfólio foi eu que organizei, né? Fui eu que montei junto com essa equipe de comunicação. O clipping, o que é o clipping? É tudo que sai nos veículos impressos, né? Mídia online, na TV, no rádio, tudo que saiu falando do meu evento, entendeu? Se eu já tenho um recurso para desenvolver, eu já posso com a minha equipe de comunicação, meu marketing, né, minha publicidade, já informar, já tem uma arte de divulgação para informar que dali a 3 meses vai acontecer um evento X. E aí aquilo ali que saiu na internet, eu vou lá e printo. Saiu no jornal, eu vou lá e guardo o jornal. E aí é importante não só fazer o recorte do jornal, não. Guarda a página, que tem lá em cima naquele cabeçalho, tem, né, data, ano, nome do jornal, qual foi o veículo, né? Se saiu no YouTube, né? Ou se se saiu na imprensa, em algum, sei lá, programa de TV, pede o link, guarda esse link, baixa esse vídeo. É super importante ter esse clipping, porque o clipping, em alguns editais, na prestação de contas, ele também é importante para garantir ali que você seguiu os processos, né, da sua produção, tudo que você disse no projeto que ia entregar, né, você entregou. Então o clipping é muito importante também. Alguns editais pedem para você, né, referência dos últimos trabalhos.
Então você tem que mandar o clipping, né? Às vezes pede 3 trabalhos, 5 trabalhos. E aí vem a famosa prestação de contas. O que é a prestação de contas, né? É quando você traça de maneira clara tudo que você gastou com o recurso que foi oferecido, né? Não pode sobrar, tem editais que não pode sobrar 1 centavo, porque se sobra 1 centavo você precisa devolver. Outros pedem que você gaste até o último centavo e apresente a nota fiscal, o recibo, né, do que foi gasto. E aí eu digo para vocês, cada edital é diferente, tem uma prestação de contas específica, né? Vai se inscrever no edital? Atentos com tudo que se pede na prestação de contas. Não pensem, produtores, atenção, não pensem que a prestação de contas só vai acontecer na pós-produção. A prestação de contas ela já acontece na pré-produção. E de preferência tenha uma pessoa, né, no seu projeto específica para lidar com planilha orçamentária e prestação de contas. Porque todos os recibos, todas as notas fiscais precisam estar ali com as datas, com o fechamento do mês, entendeu? Tudo direitinho para que você entregue na melhor maneira possível a sua prestação de contas, né, para as instituições que contribuíram com esse recurso, né? Eu conheço casos assim seríssimos de pessoas que desenvolveram ótimos produtos, né? Ótimos eventos e não tiveram uma prestação de contas bacana e elas ali precisaram responder por processos, né? Abriram sindicâncias para dizer mesmo aonde aquele dinheiro estava. Né? Isso não é bacana para nenhum produtor. Né? Todo trabalho precisa ser feito com transparência, porque a gente precisa de descanso, né, gente? Já passou por todo o processo, já passou por tantas fases bacanas nesse trabalho, não vai ser na pós-produção que você vai querer ter problema. E aí a gente chega ao final dessa nossa produção, né? Você foi lá, entregou a sua prestação de contas, né? Já não deve mais nada. Você pega o seu portfólio, coloca debaixo do braço, tira um diazinho de descanso para você, que você vai precisar, mas já nesse momento já pensa já em qual será a sua próxima produção. O produtor vive de trabalho, vive de ideia, vive de projetos, né? Já pensa já sobre o que você quer trazer para a sua comunidade, para a sua região, a quem você quer atingir, o que de novo você quer trazer. O produtor ele precisa ter entusiasmo, ele precisa ser um grande entusiasta, né? E aí é isso. E aí fica a grande pergunta para vocês. Vamos produzir? Vocês viram que não é tão difícil, né? E é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa oficina comigo. Dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Essa oficina já acontece pelo Instituto Cultural em Cena, em parceria com o Sebrae e a UFVJM. Dizer que nós já estamos em 2 edições, né? Já passamos por cidades do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, e é uma grande felicidade estar chegando no Vale do Aço, em outras regiões do país, que eu sei que essa oficina vai chegar através do projeto da Seminaluz 12 anos. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês e a parceria. Eu sou o Bruno Murussi, produtor do Instituto Cultural em Cena, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Acessem as redes sociais do Instituto Cultural em Cena no Instagram, no Facebook e o nosso site, e acessem também as redes sociais do Seminaluz e da Companhia de Dança Híbridos. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.